E os pedidos de recuperação judicial caíram 14% no primeiro semestre do ano. De acordo com a Serasa Experian, as solicitações foram lideradas pelas micro e pequenas empresas e o setor de serviços foi o que mais demandou o recurso. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera as regras de recuperação de empresas e falência. O autor da proposta é o deputado Carlos Bezerra, do MDB, do Mato Grosso, que propõe aperfeiçoar a legislação, já que, segundo ele, alguns processos podem levar décadas, o que deixa os empresários em uma situação difícil, condenando os que agem de boa fé. E para explicar sobre o que muda na vida dos empresários, caso o projeto de lei seja aprovado, nós vamos conversar com o advogado Pedro Ludovico Teixeira, especialista em direito público. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais esse projeto de lei para a gente entender o quanto ele impacta aí para os empresários. Então, é muito importante, a ideia é muito interessante por parte do deputado. É um substitutivo que foi posteriormente apresentado pelo deputado Augusto Coutinho, é o PL 690/2021, recém-encaminhado ao plenário, em que ele traz mudanças muito positivas no que se refere a situações de recuperação judicial que venham a se tornar uma falência propriamente dita daquela empresa. O que ocorre? Hoje, a legislação define que, quando ocorrida uma falência, há a possibilidade do juiz, de ofício, decretar a indisponibilidade de bens, ainda que se tratem de sócios que tenham ali, dentro de uma situação, responsabilidade limitada perante aquela sociedade. Ou seja, que a cota dele integralizada, teoricamente, deveria impor tão somente uma responsabilização por aquilo que ele contribuiu com a empresa. Hoje, existe um cenário de insegurança jurídica que os juízes de ofício podem, ao culminar uma determinação de falência daquela empresa que se encontrava em recuperação judicial, a imediata indisponibilidade de bens destes sócios, que, numa situação normal, a princípio, não concorreram para fraudar aquela falência ou processo falimentar que veio a se identificar naquela situação fática. Juridicamente é um avanço, então. Exato. Porque o que ocorre na prática hoje? Hoje, um juiz ali determinado para julgar aquele processo de falência, ou seja, quando aquela empresa, de fato, não possuía mais bens suficientes para que fossem utilizados para quitar as dívidas com os credores, de imediato aquele juiz já pode determinar, hoje, de ofício, a indisponibilidade desses bens, destes sócios, ainda que numa situação de responsabilidade limitada. Com o projeto de lei, traz uma inovação extremamente positiva que, diferentemente do contexto atual, será necessário prova que, de fato, houve ali, por parte daquele sócio, de alguma forma, concorrência para a prática de um ilícito que motivou a ocorrência daquela falência e tão somente por meio de requerimento de um credor ou por parte do Ministério Público, será averiguado e, consequentemente, direito ao contraditório e ampla defesa para que, avaliado se existe naquela situação ou não, a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens destes sócios. Isso é muito positivo porque cria um cenário de maior segurança jurídica para situações, ainda mais no contexto atual, de empresas que sujeitaram a pandemia e a crise e culminaram uma falência, seja por parte de uma iniciativa de uma recuperação judicial, culminada numa falência, ou numa falência propriamente dita, em decorrência da falta de capital por parte daquela empresa para adimplir com os credores. Doutor, e para que perfil ou para que nível de empresa vale o projeto de lei, essa regra nova? Esse projeto de lei se aplica a toda e qualquer empresa que se encontra sujeita ao regime de responsabilidade limitada. Além disso, o projeto de lei traz inovações positivas no que se refere à transparência por parte, aí sim, de determinado nicho empresarial, que são as sociedades de grande porte, ou seja, aquelas que possuem faturamento de 240 milhões de receita bruta ou de faturamento anual de 300 milhões. A essas empresas será necessária a demonstração financeira em acordo com a realidade hoje das sociedades por ações. Então, ou seja, empresas que estejam com capital aberto ou fechado, ou ainda empresas que são de grande porte, necessariamente terão que demonstrar aqueles dados financeiros
de maneira idêntica hoje à realidade aplicada pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, a essas empresas. Então, ambas essas situações são muito positivas, trazidas pelo PL, seja no que se refere a uma adequação à realidade do empresário, que, a princípio, não tem culpa direta naquele processo falimentar, e ainda criando maior transparência àquelas empresas que estejam ou não submetidas ao regime de sociedade por ações de capital aberto no mercado de bolsa, para que haja maior transparência e confiança por parte do mercado. Então, ambas as inovações são muito positivas para o mercado empresarial e também para aquelas empresas que estejam em situação de crise. Doutor, abrindo um pouquinho mais, e só para a gente concluir de forma geral, que orientação a gente poderia dar para empresas, empresários que estejam numa situação delicada, talvez à beira de falência, para evitar complicações jurídicas depois? Que orientações você daria? Bom, hoje, qual orientação seria mais adequada a ser dada a essas empresas? Que hajam em conformidade com a lei, que não busque afastar os seus bens por meio de algum tipo de ato ilícito, de fraude, de modo que venha a desconfigurar aquele patrimônio por meio de pessoas jurídicas diversas, já que isso insurge no possível cometimento de crime. Hoje, assim como você comentou, a recuperação judicial não vem sendo tão buscada em razão da situação que ela configura de necessidade, certidão negativa de débitos tributários, porém vários instrumentos hoje estão sendo possíveis de serem negociados por meio de negociações consensuais. Então, qual a orientação que deve se dar hoje ao empresário? Busque agir em conformidade com a lei, que hoje o poder público vem adotando uma postura mais consensual de buscar alternativas para solver esse contexto de crise que muitas empresas vêm enfrentando em decorrência da pandemia. Ou seja, é melhor agir em conformidade com a lei. Se agir em conformidade com a lei, os efeitos podem ser muito negativos a essas empresas, ainda que seja necessário se submeter a um processo de falência. Sempre na lei. Doutor Pedro Ludovico, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado pelo convite. Até logo.